Meus irmãos, você talvez nunca viu ninguém leproso, porque é uma doença que hoje tem cura. Hoje é mais ou menos a hanseníase, mas naquela época, na época de Jesus, era muito pior. E era uma doença altamente contagiosa. Como hoje nós estamos nessa época de pandemia, né, de Covid, a gente tem medo de um transmitir para o outro. E é engraçado que tem pessoas que às vezes estão tossindo ou estão espirrando, que fica até constrangido, né? As pessoas olham para você, você está tossindo, espirrando. Eu estava com tosse, fui na farmácia, cheguei lá tossindo, já falei para a moça, fiz o teste já, deu negativo. Porque da forma que ela me olhou. Agora, os leprosos, não tinha jeito, porque a lepra, ela começava na sua pele, e como a hanseníase, você perde a sensibilidade, né? Você pode estar queimando no fogo ali no fogão, você não sente. E daí vai dando feridas, e essas feridas vão se abrindo. Então, a lepra era terrível, porque caía pedaço do nariz, pedaço de orelha, era uma doença terrível, naquela época não tinha cura. E como eu falei, uma doença altamente contagiosa, as pessoas tinham que ser afastadas da sociedade. Tinha aldeia só dos leprosos, sabia? Até a lei de Deus falava que os leprosos tinham que ser afastados da sociedade. Por quê? Porque senão ia transmitir para todo mundo, né? Imagina se fizesse hoje com o Covid, mas é mais ou menos assim a quarentena, não é? A quarentena você fica meio afastado da sociedade, dentro da sua casa, mas era uma quarentena que você não podia ficar nem dentro da sua casa, tinha uma aldeia dos leprosos. Então, mas geralmente não tinha cura, eles criam que a cura da lepra só poderia ser por um milagre de Deus. Então imagina a mentalidade de um doente de lepra. Imagina o coração deles ter que ser afastado da sua família, ter que sair de Abaeté, a gente criar uma aldeia de leprosos aqui, lá indo para Cedro do Abaeté, Cedro, né, para cá, e você tem que ficar longe da sua família, longe do seu trabalho, e eram anos, às vezes 1, 2, 3 anos, ou a pessoa morria, ou ele era curado. E é interessante que naquela época os sacerdotes, eles exerciam uma espécie de enfermagem ou medicina. O sacerdote é que dava o veredito, você está leproso, olhava a pele e falava, você vai ter que ficar afastado. E quando ele achava que estava curado, ele tinha que voltar e se mostrar para o sacerdote. Daí o sacerdote olhava a pele, examinava e falava, olha, você já está curado, pode voltar para a sociedade, pode voltar para a sua casa. Tanto que eu não sei se vocês perceberam na leitura, Jesus manda ele ir para o sacerdote, mas calma lá. Mas também quando ele ia para o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque a lepra era uma doença atrelada ao pecado. Eles criam, o povo judeu, que o leproso significava que a pessoa estava em pecado. Então, irmãos, esse era o contexto, e a Bíblia diz que Jesus estava passando, né? Jesus estava passando e no versículo 11 fala que ele estava de caminho para Jerusalém, ele passou por meio de Samaria. E daí no versículo 12 fala que ao entrar numa aldeia, ou seja, provavelmente era uma aldeia de leprosos. E daí diz que saíram quantos leprosos dessa aldeia? 10 leprosos. Saíram 10 e algo aconteceu aqui que um deles mostrou gratidão. Você já fez alguma coisa para alguém que você esperava que aquela pessoa fosse grata a você? Você já foi alvo de ingratidão? Geralmente, né? E você já foi ingrato com alguém? Tem que pensar isso também, né? Imagina que alguém está afogando e eu sei nadar, eu pego e salvo aquela pessoa que você mais ama, ou salvo a sua vida, salvo seu filho, salvo sua esposa, ou salvo você. Você seria grato a mim? Seria, gente? Óbvio. Você faria de tudo por mim, talvez. Vamos supor que eu salvo o seu filho. Você fala, Gabriel, o que você precisar de mim durante a vida, você pode contar comigo, não é verdade? Para mostrar gratidão àquilo. Porque nós vemos aqui, irmãos, esse texto vai nos mostrar hoje que Jesus cura muitos, mas poucos têm fé para ser salvo e poucos são gratos. Jesus cura muitos, Jesus abençoa muita gente, mas poucos têm a fé verdadeira para ser salvo
e poucos são gratos a Jesus por aquilo que Ele faz por ele. Veja comigo, como eu falei no versículo 12, diz que esses 10 saíram, e eles tinham um grande problema, não é mesmo? Eles tinham muito mais do que uma Covid. E no versículo 13 diz que eles ficaram de longe. Por quê? O leproso não podia chegar perto de ninguém saudável, fazia parte da lei judaica. Então diz que de longe eles começaram a gritar dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Eles gritam, eles clamam por socorro. Irmãos, eu estou vendo a pele de todo mundo aqui, graças a Deus a pele está bonita. Dá para que você está bem, você não tem uma lepra. Mas você já percebeu que grandes problemas na nossa vida, doença, problemas familiares, problemas mesmo, é uma oportunidade para que a gente possa clamar a Deus, que a gente possa buscar mais a Deus, que a gente possa orar mais a Deus. Então eu vi nessa história, nessa passagem, que ao Jesus passar ali, eles não perderam a oportunidade de clamar por Jesus. Assim na nossa vida, quando há problemas, Deus está nos dando uma oportunidade de chegar mais perto dEle. Então, se você tem um grande problema na sua vida, não desperdice esse problema. Se esse problema te levou a orar, já valeu a pena. Se esse problema te levou mais perto de Jesus, se esse problema te levou a você perder a vergonha e gritar por Ele, já valeu a pena. Porque a bênção maior, irmãos, não é nem a solução dos nossos problemas, a resposta para as nossas orações. A bênção maior é a gente chegar mais perto e clamar por Jesus e conhecer Ele mais. E eu não sei você, comigo, sempre que eu estou passando por grandes dificuldades, eu oro mais, eu conheço a Deus mais, eu vejo mais a mão dEle comigo. Então eles não perderam a oportunidade, né? O propósito de levar eles para mais perto de Jesus foi cumprido. Então, se você está passando por algum problema, não tão grave assim como a lepra, mas clame, grite por Jesus, ore com outras pessoas, não fique calado, não perca a oportunidade que Deus está te dando por meio desse problema, de se revelar mais a você. Se eles não clamassem, eles não teriam conhecido Jesus. Se não tivesse essa lepra, eles não teriam buscado Jesus. E como Deus usa as circunstâncias da vida para nos levar até Ele, não é mesmo? Não perca a oportunidade, Jesus está passando. Jesus está passando essa noite aqui na igreja. Clame por Ele, grite, não tenha vergonha. Meus irmãos, mas como eu falei, a lepra representa o pecado. Tanto que precisava de sacrifícios quando você estava curado para você voltar para a sociedade. E o pecado, ele é algo como a lepra, porque o pecado você começa a se envolver com ele, mas você não sente que está doendo. Você só vê quando tem um estrago grande na sua vida. O pecado ele machuca, mas não sente. Só quando arranca um pedaço da orelha que você vê a besteira que você fez, de se envolver, de se contaminar no pecado. O pecado ele vai destruindo aos poucos também. A lepra ali aumentando aos poucos. O pecado é assim, você começa devagarzinho e você vai se atolando, se atolando, se atolando. Quando você vê, você está afundado nele. Ele destrói a sua vida. Ele destrói a sua relação com Deus. Veja que eles clamaram de longe. O pecado, a Bíblia diz que ele nos afasta de Deus. O pecado nos deixa sujos. Por isso eu precisava de rituais de purificação. Eles sacrificavam animais e aspergiam o sangue dele no pecador, simbolizando que o sangue do animal, do inocente, purificava o pecador. Eles pegavam a água e aspergia a água no pecador, simbolizando que aquela água aspergida lavava e purificava o pecador. Por isso também os nossos batismos são por aspersão, sabia? Porque a aspersão é o melhor símbolo que simboliza a obra de Cristo e do Espírito Santo na nossa vida. A aspersão do sangue de Jesus e a aspersão da água do Espírito, que nos lava e purifica de todo pecado. Então talvez, como eu falei, que você não está leproso, a sua pele está bonita, mas talvez o seu coração está leproso. Talvez você está manchado e sujo pelo pecado.
E aqui nós vemos que há alguém que pode purificar todo pecador. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que eles, indo eles, foram purificados. Jesus é aquele que purifica os nossos pecados, só Ele. Só Ele é totalmente limpo, que pode nos lavar da nossa lepra, da nossa sujeira, do nosso coração. E tem uma outra história que um outro leproso, ele se aproxima de Jesus e diz que esse leproso, Jesus inclusive toca nele. Em Mateus, no capítulo 8, diz que esse leproso se aproximou de Jesus e Jesus tocou nele e falou: fique limpo. Mostrando para nós que aonde Jesus toca, Ele purifica a nossa vida. Que Jesus, Ele purifica os nossos pecados. Jesus não tem medo de pegar Covid, nem lepra. Ele toca o pecador para limpar o pecador, de uma vez por todas. Meus irmãos, então, como eu disse, sua pele pode estar boa, mas talvez a sua alma não está. Talvez o seu coração pode estar sujo. Então, como esses 10 leprosos, vá a Cristo hoje. Vá a Cristo hoje. Se você está sujo, que Ele pode curar e purificar você. Um jovem chegou aflito para mim, certa vez, e falou assim: eu não consigo obedecer a Deus totalmente. Eu me sinto incapaz, eu me sinto sujo. Eu falei para ele assim: confie totalmente em Jesus, que Ele te purifica e Ele te salva. Jesus veio para leprosos, como eu e você, para purificar o nosso pecado. Confie nele, clame a Ele, que Ele é que nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, mas, como eu falei, se você foi alvo de ingratidão alguma vez, quantos eram? 10, né? Quantos voltaram para agradecer Jesus? 10%. A Bíblia vai dizer, e Jesus pergunta, no versículo 17, ele fala assim, nas minhas palavras, para ser mais simples: mas não eram 10? Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Ao perguntar isso, Jesus nos revela que Ele esperava que as pessoas voltassem, não é mesmo? Como nós esperamos gratidão das pessoas, Jesus também esperava que as pessoas voltassem para agradecer Ele, para dar glória a Ele por que Ele tinha feito. Mas esses 9 aqui revelam, irmãos, o nosso coração, porque no versículo 14, Jesus mandou eles irem aos sacerdotes. Por quê? Porque aquilo que eu já expliquei, eles tinham que fazer sacrifícios, mostrar a sua pele ao sacerdote para voltar à sociedade. Mas só um voltou para agradecer Jesus. O que isso nos revela, além da ingratidão? Isso nos revela que esses 9, eles estavam mais preocupados com a sua volta para casa. Imagina, eles estavam talvez há 1, 2 anos sem ver a família, sem ver os filhos. Eles tinham um bom motivo para voltar para casa logo, não tinham? Eles queriam estar de volta na sociedade. Eles tinham seus afazeres. Mas esse, ao voltar para agradecer Jesus, ele coloca Jesus em primeiro lugar. Ele fala assim: olha, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho meus filhos para ver, meu trabalho para voltar, mas eu preciso voltar para louvar e agradecer esse que me curou. Esse que me curou é mais importante do que a minha própria vida. Jesus é mais importante do que os meus próprios afazeres. E ele volta. Ele volta e coloca Jesus, inclusive, acima dos rituais da lei de Deus. Esses que voltaram estavam obedecendo à lei de Deus. Mas esse que volta agradecido, ele coloca Jesus como acima daquele sacerdote que tinha que verificá-lo. Ele coloca Jesus como seu sumo sacerdote, como Jesus de fato é. Jesus é maior do que
todo ritual, toda religião que nós podemos praticar. Jesus é maior que tudo na nossa vida. Jesus é maior, inclusive, da nossa saudade de encontrar com os nossos familiares. Jesus é maior do que a nossa agenda. Então só um volta, porque só um consegue a fé salvadora. Meus irmãos, e esse tempo de pandemia, ele revelou muita coisa para nós, não é mesmo? Esse tempo de pandemia nos mostrou esses 9 e esse 1. Porque a gente vê em geral, não estou falando da nossa igreja, em geral, que todo lugar era passível da gente ir, que não tinha perigo de pegar o Covid. Mas na igreja era perigoso, já viu? Eu posso ir no banco, eu posso ir na academia, eu posso ir no supermercado, eu posso ir na padaria. Até um pastor postou assim: se você vai na padaria, vá para a igreja, porque não só de pão viverá o homem. Achei ótima essa postagem dele. Parece que o vírus só está dentro da igreja. Eu vi pessoas, outros pastores falando com a gente, que a pessoa recebe o médico em casa, recebe o eletricista em casa porque precisa arrumar alguma coisa, mas não pode receber o pastor em casa para dar a ceia para a pessoa. Porque os seus afazeres, a sua vida social é mais importante do que encontrar com Jesus. Essa pandemia revelou o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Se eu posso correr o risco de pegar o vírus no supermercado, porque eu preciso do pão, eu preciso de alimentar a minha família, por que eu não posso correr o risco de pegar o vírus louvando a Jesus na igreja? Porque, irmãos, nós vemos que as coisas da vida podem revelar o que está no nosso coração. Então, na hora da necessidade, na hora do desespero, os 10 gritam para Jesus. Na hora do desespero, nós podemos clamar a Jesus, orar a Jesus, mas depois que nós recebemos a bênção, facilmente nós podemos esquecer de Jesus. Não é mesmo? Na hora da luta, na hora do desespero, a gente chora, a gente busca, mas recebida a bênção, facilmente nós esquecemos de Jesus. Tudo é motivo para mim não louvar a Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que eles embora conseguem a bênção da cura, eles voltam para casa curados, eles não foram salvos. Porque a fé salvadora nos leva a nos prostrar aos pés de Jesus. Veja comigo o versículo 16, o versículo 15. Alguém lê em voz alta, por favor. 15 e 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Versículo 19, Jesus diz para ele, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só um encontra a salvação. Só um tem fé salvadora. Os outros têm até fé para clamar e ser curados. Mas mostrando para nós que a fé salvadora, ela me leva de volta para me prostrar aos pés de Jesus. E eu já tenho dito isso aqui há muitos domingos. Lembra quando Salmos 2, a Bíblia fala para beijar o filho? E uma mulher, quando ela entra na presença de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, molha os pés de Jesus com suas lágrimas e seca com seus cabelos. Aqui nós vemos qual o melhor lugar para estarmos. O melhor lugar para estarmos não é de volta aos nossos afazeres, embora devemos voltar. O melhor lugar para estarmos é prostrados aos pés de Jesus. Ele encontrou fé salvadora. Jesus falou para ele: levanta, a sua fé te salvou. Isso nos mostra, irmãos, que nós podemos receber muitas bênçãos nessa vida. Você pode ser bem sucedido no seu trabalho, na sua profissão, você pode até ter um bom casamento. Jesus pode te abençoar muito, mas isso não significa que você vai ser salvo.
A fé salvadora é para aqueles que se jogam, que creem, se lançam aos pés de Jesus e colocam Ele em primeiro lugar. Porque sabe que estar com Jesus é mais importante do que a própria vida, como diz o salmista. Veja, por exemplo, em Abaeté hoje. Nós estamos no final do ano e quantos motivos você tem para agradecer a Jesus? É o último mês do ano. O quanto que Deus tem abençoado essa cidade. O quanto de pessoas que a gente vê nas ruas agora, que tem recebido o alimento de Deus todo dia, que tem tido saúde, pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm tido prosperidade material. Mas daí você convida as pessoas para vir à igreja, louvar a Jesus, agradecer a eles. Elas estão muito ocupadas com seus próprios afazeres. 1h30 por semana, só no domingo. Eu não tenho esse tempo para Jesus. Porque, irmãos, às vezes esse coração ingrato pode ser o nosso. Eu olhando esse ano, quantas orações eu fiz a Deus, quantas orações eu pedi para os irmãos aqui na igreja, e se eu te falar que 90% delas foram respondidas, se eu te der a oportunidade para testemunhar aqui, você vai dizer a mesma coisa, não é mesmo? Daí essa palavra me confrontou, será que eu tenho voltado para dar glória a Deus? Será que eu tenho sido grato a Jesus? Será que a minha fé salvadora de me prostrar aos pés de Jesus, não só pelas bênçãos, mas por quem Ele é? Porque, irmãos, a maior bênção, a maior cura desse leproso não é a sua pele estar boa, é os seus pecados estarem perdoados. O maior problema não é a lepra física, o maior problema é a lepra espiritual. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? O nosso maior problema não são se eu vou ter uma saúde boa, o nosso maior problema são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Será que nós temos sido gratos pelos perdão dos pecados? Mas aqui nos mostra então que um deles foi salvo. 10%. 10 abençoados. Mas apenas um voltou para agradecer Jesus. Com qual desses você se parece mais hoje? Hoje você voltaria logo para casa? Ou hoje você voltaria para agradecer e prostrar-se aos pés de Jesus? Você está preocupado mais com seus afazeres? Ou você está mais preocupado em dar glória a Deus? E veja que interessante que ele começou a dar glória a Deus em voz alta, com ousadia, sem timidez. Ele saiu gritando: glória a Deus! Não é tímido, não. Ele estava totalmente eufórico por aquilo que Deus fez na vida dele. Você tem timidez, irmãos, para dar glória a Deus? Dá glória a Deus. Porque na hora da necessidade a gente grita, diz que eles gritaram. Na hora da necessidade nós somos aqueles leões para clamar a Deus. Para as nossas coisas pessoais nós somos leões, nós temos coragem. Mas daí para louvar a Jesus, para agradecer a Jesus, a gente acaba sendo um gatinho, com vergonha. Mas diz que ele voltou em voz alta, sem vergonha, porque ele estava totalmente grato por aquilo que Jesus fez na vida dele. Meus irmãos, você está mais preocupado então com o quê? Como eu falei, graças a Deus, não estamos com lepra e nem com Covid. Graças a Deus estamos bem de saúde. Mas como anda a sua vida espiritual, a sua saúde espiritual? Você precisa ser purificado? Você precisa ser limpo pelos seus pecados? A oportunidade está dada hoje, Jesus está aqui. Se você clamar, veja que Ele para tudo para atender esse homem. Se você pedir, Ele te purifica os seus pecados hoje.
Se você crer, Ele te salva hoje, porque Jesus é o mesmo. Irmãos, então você tem noção dessa gratidão, que Ele não só nos cura das nossas doenças, mas também nos purifica do nosso pecado, que é o mais importante. Você tem voltado para agradecer a Deus? Você tem tentado ir além da lei para obedecer a Deus? Por que além da lei? Porque ir até o sacerdote era o correto a se fazer. De alguma maneira, esses 9 não desobedeceram à lei de Deus. Mas quando a gente entende quem Jesus é e o que Ele fez por nós, nós queremos ir além. Nós queremos oferecer algo além para Deus, porque Ele merece. Porque o que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Esses leprosos estavam sem esperança nenhuma. Eles iam morrer leprosos. Nós estávamos sem esperança nenhuma. Nós iríamos morrer com os nossos pecados. Mas Jesus teve compaixão de nós. Jesus tem compaixão de todo pecador que grita por Ele e volta para agradecer a Ele. Mas veja que interessante essa volta para casa. Jesus cura eles e manda eles voltarem. Esse que voltou para agradecer a Jesus também depois voltou para casa, mostrando para nós que os nossos relacionamentos familiares na sociedade estão quebrados por causa da nossa lepra espiritual. Mas quando nós somos curados por Jesus, Ele depois nos leva de volta para a sociedade. Vocês estão me entendendo? Nós vamos até Jesus, Ele nos cura, Ele nos toca e nos purifica. Mas depois Ele nos manda de volta para casa. Ele nos manda de volta para a sociedade. Nós não vivemos mais numa aldeia recluso. Jesus nos cura, nos limpa, para agora nos mandar de novo para a sociedade, curados. Para que os nossos relacionamentos familiares, para que a nossa vida na sociedade seja agora de uma pessoa curada. Para que a gente não transmita lepra para ninguém. Que a gente transmita agora vida e paz para as pessoas onde a gente está. Porque se nós não encontramos com Jesus, nós transmitimos aquilo que está no nosso coração, que é o pecado. Mas quando Ele nos toca, nos limpa, nos purifica, Ele nos manda de volta agora para casa, curados, para restaurar os nossos relacionamentos, para que a gente seja sal e luz na sociedade. Meu irmão, então quem é você hoje? Você precisa ser purificado? Tem algum grande problema na sua vida hoje? Não perca a oportunidade de clamar a Jesus. Ele está passando. Mas Ele está passando não só para resolver os seus problemas. Ele está passando principalmente para purificar você do seu pecado. Deposite a sua fé em Jesus. Se prostre aos pés dEle. E não esqueça, meus irmãos, de ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Deus tenha nos abençoado muito. A bênção de conhecer a Sua palavra, a bênção de saber que Ele purifica, a bênção todas que Ele tem nos dado. Quero te convidar a orar agora. Abaixe sua cabeça.